Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, que oportunidade maravilhosa novamente de vir até vocês neste tempo. Agora é por volta de... faltam 7 a 8 minutos, são passados 8 minutos das 11 horas. São 11h09 no horário da África Oriental. E eu quero avançar a conversa que nós começamos no outro dia. E como nós podemos ver, povo abençoado, como vocês podem ver, povo abençoado, muito claramente que o Senhor reteve os seus servos um pouco longe da transmissão global que está acontecendo em Nairobi. Senior Michael Nisso, juntamente com a equipe de transmissão, eles estão cuidando da transmissão. Eles estão fazendo a transmissão a cada domingo à noite, quarta-feira, e então também na sexta-feira. Sim, mas o Senhor ainda reteve os seus servos um pouco longe, não sei até onde, até quando, mas vamos ver conforme o Senhor falar. Mas nós estamos tendo uma poderosa conversa e antes de continuarmos esta conversa, eu quero falar um pouco a respeito dos esforços do arcebispo sênior e os bispos mais sêniores, o supervisor-geral e secretário administrativo Amos Wandeira. O esforço deles, o arcebispo sênior Bonadici John Litunda, o arcebispo sênior General Chaka, Dr. JJ, e alguns outros, e eu sei que muito brevemente o arcebispo sênior vai estar anunciando o Comitê para o Arrependimento Nacional, mas por agora eles estão fazendo avanços, eles estão se aproximando, a liderança judicial, os legisladores, os líderes da Assembleia Legislativa e do Judiciário, para trazer sobre eles este peso que o Senhor trouxe sobre esta nação, onde o juízo de Deus está vindo. Isso é algo que eu tenho anunciado desde o ano de 2019. Já desde 2018, no final, até agora, por volta de 3 anos agora acontecendo, Deus Todo-Poderoso falando repetidamente, vez após vez, que o juízo do Deus Todo-Poderoso, o juízo de Deus Yahweh, está vindo ao Quênia. E vocês sabem que, quanto a mim, quando eu falo, não é uma coisa pequena, porque então vocês sabem quem falou. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo falou. Nós nos lembramos muito bem quando eu estava fazendo a mesma coisa no ano de 2005, eu adverti o Quênia que derramamento de sangue estava vindo, o juízo de Deus estava vindo, e a nação do Quênia precisava se arrepender. Eu deixei isso muito claro, que ela precisava se arrepender e apartar-se do pecado, porque a iniquidade só pode destruir um país. Isso é óbvio, até mesmo para aqueles que não são nascidos de novo, que arrependimento é bom para uma nação. Em 2005, eu estava advertindo que o juízo está vindo. Eu publiquei nas ruas 2006, 2007, anunciei nas ruas. Até mesmo quando eu vim da grande reunião no Paquistão, Deus falou desde o Paquistão da cidade de Lahore. Quando eu vim, eu fiz uma grande cruzada em Capcatet, onde eu disse que tempos perigosos estavam vindo. Eu vi quenianos correndo, derramamento de sangue, violência. Eu vi o juízo de Deus, Deus removendo a sua paz. 2007, quando chegou no dia 15, se eu me lembro bem, 15 de dezembro, eu ainda estava falando que o juízo de Deus estava vindo lá de Capcatet em uma grande cruzada e clamando para o Quênia, gritando para o Quênia
apelando para que o Quênia e os quenianos se arrependerem, para que Deus pudesse salvá-los. Mas vocês viram que quando eles não ouviram a minha advertência, diz o Senhor, veja o juízo que feriu o país em 2007, dezembro de 2008. Exatamente as minhas palavras, vocês se lembram? Eu publiquei nas ruas e eu disse, eu vejo sangue, sangue fluindo nesta nação. Arrependa-se, Kenda, arrependa-se, aparte-se do pecado e Deus vai salvar a sua nação. Ele vai te resgatar, vai te defender, te proteger e te abençoar, mas ninguém ouviu, até que as minhas palavras se cumpriram. No ano de 2007, aquela violência após a eleição. Agora, mais tarde, novamente, o Senhor começou a falar comigo a respeito do juízo que estava vindo em 2013. E naquele tremendo juízo de Deus que estava vindo em 2013, novamente eu comecei a produzir advertência, dizendo, eu estou vendo o que está vindo. Os guardas de Israel estão aqui, eles estão vendo o que está vindo. Arrependam-se, apartem-se do pecado. Quênia, arrependa-se, então Deus vai te proteger, vai defender a sua terra. Ele vai te avivar. E eu me lembro que em 2013... depois destas advertências funestas, agora desta vez houve um esforço que veio da Embaixada Americana, da secretária assistente de assuntos africanos e também das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e então o diretor do NDT, então o Senhor abriu uma porta maravilhosa. Com estes esforços, nós colocamos um programa para buscar arrependimento. Eu levei isso muito a sério. E houve um arrependimento nacional em Uhuru Park. Mas lembre-se que antes disso, o Senhor havia me mostrado as eleições de 2013, corpos caídos, corpos mortos nas ruas. Eu me lembro deste caminhão, é um caminhão que carrega coisas da carreta, assim, estava cheio. Eu vim ao ar e eu disse, havia uma mulher brigando. Esse caminhão estava indo e ela implorava para subir. Então, ela lançou o filho, a criança, dentro do caminhão e disse, levem o meu filho. E aquele caminhão estava muito, muito cheio de pessoas fugindo. Então, o Senhor me mostrou isso antes de 2013, que esse tipo de derramamento que derramou em 2007 estava vindo. Mas por causa daquele esforço unido, nós nos unimos para o arrependimento nacional. A escritura que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, literalmente era para o Quênia, o meu povo que se chama pelo meu nome. Se unir em oração, se arrepender e apartar-se do pecado, então do céu eu vou ouvir e vou responder à sua oração e virei e curarei a sua terra, curarei eles, restaurarei e os avivarei. Então foi lindamente cumprida essa escritura. A paz que vocês veem que prevaleceu até 2017 começou a ficar difícil. Eu vi novamente as mesmas pessoas que se aproximaram de mim em 2013, novamente se aproximando de mim. Mas o decreto que foi feito em 2013 prevaleceu e a paz foi consumada neste país até agora. Então vocês veem agora, o país que não ouviu, o Haiti, os países que não ouviram, como o Haiti. Quando eu fui todo o caminho até aquela ilha de Hispaniola e eu os adverti para se arrependerem, caso contrário o Senhor os feriria com juízo, um terremoto estava vindo, e quando eles se arrependeram, vocês viram o que aconteceu com o Haiti, foi totalmente devastado. Vejam o que aconteceu com o Chile, quando eles não se arrependeram, como eles foram devastados, até o ponto em que o eixo da terra mudou. O poder das palavras da minha língua. Veja o México, veja o terremoto no Peru,
Nepal, Japão, China, Kyushu, China, Taiwan. Eu até mesmo podia dizer, eu pude mostrar como que um dos prédios, dos edifícios, iria se inclinar perigosamente. Então, as nações que não ouviram a minha advertência, elas aprenderam da forma mais difícil, mais dura. Mas desta vez, desde 2018, eu tenho pronunciando isto para o Quênia, dizendo, o juízo de Deus está vindo. Até agora. E o Senhor está chamando o Quênia ao arrependimento. O Senhor está comando e exigindo arrependimento. Agora veja, quando você olha a sua imprensa, as suas notícias, você pode dizer que as palavras da minha língua estão se cumprindo, vão se cumprir se o Quênia não se arrepender. É por isso que eu aplaudo realmente os esforços do arcebispo sênior e a sua equipe que estão saindo para encontrar e ter contato com a liderança do legislativo, a liderança do judiciário, e trazê-los a entender que Deus falou a respeito deste país e que o Senhor está exigindo arrependimento. E ao fazer isto, nós podemos agora então desenrolar um arrependimento nacional. Eu sei que eles vão novamente para encontrar o governo das Forças Armadas para dizer para eles o que está vindo. Isto tudo que está na frente de vocês aqui, diante desta nação, porque nós precisamos desenrolar um processo de arrependimento nacional para salvar este país. Lembre-se que os profetas de Yahweh estão sempre prontos. No momento quando eles vierem, então eu vou entrar naquele lugar, não importa se é o estádio em Niária ou Kasarani. Quando eles se reunirem como uma assembleia, o Senhor vai ver e vai salvar o Quênia. Então, hoje vocês ouviram o que o arcebispo sênior trouxe diante de vocês, que há um esforço que está acontecendo, e até agora todos os líderes, eles encontraram e eles reconheceram que é absolutamente verdade. Até mesmo uma criança pode saber que o juízo de Deus está vendo e vai ser terrível se Deus não intervir. Então, nós temos que voltar naquele ponto de partida aonde as pessoas podem ver que haverá um caminho terrível. Então tem que acontecer um dia nacional de coalizão, um dia nacional de perdão, um dia nacional de unidade, de arrependimento, para que Deus possa proteger o Quênia e guardar as crianças, filhos e filhas dos quenianos, esposas e filhos, irmãos e irmãs, tios e sobrinhos, avós e avós, para que quando as eleições tiverem passado, você ainda esteja em suas casas como uma nação e um povo. O arrependimento é sempre bom. Mas nós estamos aqui para servi-los, Quênia, então quando vocês estiverem prontos, nós vamos te servir. E eu sei que nós temos a autoridade de Deus Pai, é por isso que nós vemos longe. Já em 2018 eu já vi. Então, quando vocês vierem, nós vamos te servir. Entretanto, povo abençoado, nós estamos falando a respeito da glorificação que aconteceu em Menegai 4, quando o Senhor veio comigo na reunião e me glorificou, e Ele totalmente me transfigurou de uma forma tremenda e temível, a glória resplandecendo dos meus pés, das minhas mãos, das minhas vestes, meu cabelo, meu pescoço, minha cabeça. Então este foi um tempo chocante na história da igreja. Nós até mesmo podemos estar discutindo isso agora, enquanto você vê lá nas TVs globais cristãs, alguém dá um passo à frente, em todas as TVs alguém vem à frente e diz, veja, o Senhor falou comigo em um sonho, e naquele sonho eu vejo que eu estou amarrando minhas botas são gloriosas com a glória de Yahweh. E então, poucas semanas depois disso, então, com certeza, esta pessoa é glorificada e foi capturado ao vivo em câmera. Isso é chocante, ao vivo, em câmera. E é por isso que eu acho que hoje é um dia muito especial, um momento muito especial que nós estamos falando de glorificação, porque neste tempo
que nós estamos vivendo, nós vemos todas as marcas no momento final antes do Messias vir. Que alguém pode dar um passo à frente no cenário global, na rádio global, e então quando o dia D vem, então, de fato, eles são glorificados e é capturado em câmera. Isso é recorde bíblico. Eles disseram que seria um serviço de cura para quebrar os recordes bíblicos. E vocês viram a enorme unção que acompanha esta glorificação. E há tremendas curas, aleijados. Até agora nós estamos esmagados, sabendo que a nossa equipe de transmissão, o Senhor ainda não nos permitiu ainda vir na transmissão. Talvez eu vou, na sexta-feira, eu vou sintonizado para saber o que vai acontecer na transmissão. Mas os chocantes milagres dos aleijados, você vê, nós nem chegamos nos cegos, nos surdos, e os números são simplesmente espantosos. Nós ficamos perplexos, porque realmente tem todas as marcas do último avivamento do fim, o avivamento da última glória sendo derramada na Igreja de Cristo. Então, se esta glorificação que o Senhor está agora nos permitindo falar sobre ela, quando o Senhor glorificou os seus servos em Menegai 4, qual é o input, qual é a mensagem para vocês, qual é a aplicação disso para esta igreja nesta hora? O que é que o Senhor está ressoando a partir disso nos seus corações e nas suas almas? Então, nesta glorificação, eu quero que vocês saibam que o Senhor, como eu disse antes de ontem, o Senhor está apontando para vocês a glorificação final da igreja. E esta é uma coisa muito grande, muito enorme para se dizer que o Senhor Todo-Poderoso está falando de uma maneira tão clara, não é em parábola, não está velado de nenhuma forma, foi de uma forma vívida, clara e direta a respeito da glorificação que está vindo. Esta glória está vindo. O Senhor está dizendo que, veja, assim como eu glorifiquei os meus servos, vocês também vão ser glorificados muito em breve, quando o Messias vier para vocês. Oh, que forma poderosa para lidar com esta conversa importante do tempo do fim, a conversa que fala da contagem regressiva para a história humana. Então, esta glorificação, quando ela aconteceu, quando vocês viram os dois profetas do Senhor entrando no campo, totalmente glorificados, maravilhoso, espantoso, nós recebemos muitos e-mails de todo mundo, as pessoas em choque tremendo, neste feito de Deus, por este feito de Deus. Mas o Senhor está falando, e há tanto que o Senhor está falando aí, que eu quero continuar desempacotando para vocês passo a passo. Então, hoje nós iremos até provavelmente 1h30 da madrugada. Senhor Niswant, prepare-se para até 1h30 ou 2h da manhã, quando nós podemos trazer toda essa tremenda cura do Evangelho e trazer mais revelação e iluminação. Esta é a revelação do que estava acontecendo lá. O Senhor estava revelando a sua glória diante dos olhos de todas as pessoas. É por isso que isso está acontecendo diante desta geração e toda a terra, que o Senhor possa glorificar os seus servos diante de todos os olhos. Oh, quanto eu desejo para você, Kênia, que você venha até eles e assegurem a paz na sua terra, porque o Senhor os identificou tão claramente. Mas por causa do mandato global, vamos focar nesta glorificação. Então, esta glorificação que o Senhor está trazendo à tona naquela reunião, quando Ele totalmente transfigurou os seus dois servos, e a glória se derramando e resplandecendo deles, isto é muito chocante para cumprir sua própria profecia. O Senhor estava essencialmente apontando para a glorificação que está vindo. Ele diz
Ele está dizendo que devido à obra que Jesus fez na cruz do Calvário, vocês também devem estar esperando ansiosamente a sua própria glorificação, porque vocês sabem que os dois servos, eles operam em um paradigma diferente, em uma formação diferente, em calibre muito diferente, um pedigree muito diferente. Então o Senhor agora está usando-os devido à operação tão sublime e elevada deles para trazer alguns destes eventos tremendos que vão acontecer. Então o Senhor glorificou os seus servos novamente, como nós dissemos. Ele essencialmente estava apontando para a igreja que, veja, a glorificação que eu prometi vai acontecer. Se você andar em fidelidade, você vai ser glorificado. Todo aquele que for fiel será glorificado. Se você anda em santidade, arrependimento e apartar-se do pecado, você será glorificado. Entretanto, quando você olha o calibre do Evangelho, a glorificação torna-se o supremo. Na verdade, quando nós temos justificação, quando você se arrepende, recebe ao Senhor a justificação, eu estou simplesmente abrindo para vocês, para que vocês possam entender a mensagem que o Senhor estava transmitindo ao glorificar os seus servos. Então, ao arrependimento, receber a salvação, e depois que você recebe a salvação da graça, então agora vem justificação, que é a terminologia dentro dos corredores das recâmaras do Senhor. Então, justificação, onde ele declara a você que você é justificado. E então, santificação, todos nós sabemos. A partir de onde eu compartilhei com vocês sobre santificação, que este é um processo contínuo. Este é um processo onde você vai se tornando cada vez mais santo, mais santo, mais santo a cada dia. Então, justificação e santificação. Mas se você olhar este processamento do cristão, há dois estágios que eu mencionei. Literalmente, eles definem o processamento de vocês, o crente cristão. Então, é agora o crente sendo processado para que você possa ser justificado e continuamente santificado, o que é essencialmente separado para Deus. E então, glorificado. Então, se você olhar a hierarquia dos eventos que definem a salvação, a operação do Evangelho, a operação do Evangelho na sua vida, quando você olha isto, este processo que o Senhor desenvolveu para vocês, para que vocês possam entrar no seu reino da glória, então você vê novamente, como eu digo, tem arrependimento, salvação da graça, e então, devido a isso, devido àquilo que Jesus fez em arrependimento e receber Jesus, então, ao processamento, justificação e então santificação. E então, no final, glorificação é o estágio final. Glorificação é o último estágio do processo da redenção, do plano da redenção, o processamento do cristão, que foi estabelecido por Yahweh para o crente cristão. Então, há tanto que o Senhor colocou lá e está falando hoje, porque isso foi viral globalmente, você pode ver, se você colocar isso, você vai poder ver isso, que o Senhor glorificou os seus servos. Quando você viu aquela glorificação dos seus servos, o Senhor estava retratando e projetando para vocês a glorificação que virá para vocês muito brevemente, o estágio final das forças da redenção, da sua própria redenção, da redenção do Senhor Deus Yahweh em vocês, vai acontecer, tem que acontecer. E o Senhor está usando esta glorificação para enfatizar para vocês muito claramente, povo abençoado, que esta glorificação é a mais elevada honra que alguém pode receber. O estágio mais elevado, o estágio mais alto que alguém pode alcançar como ser criado é o estágio da glorificação. Quando você finalmente
tiver sido glorificado, e então você entra no reino da glória. Este é o estado mais elevado alcançável, esta glorificação que vocês viram o Senhor apresentando lá em Menegai 4. Então, glorificação é a mais elevada honra que você pode alcançar como cristão. É o estado da honra mais elevada, o estado da pureza mais elevada, o estado da santidade mais elevada, o estado da redenção mais elevada. E é por isso, como nós vamos ver, quando você lê Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, na verdade ele começa dizendo que a sua pátria, a sua cidadania, então ele fala da glorificação, significando que é o estado mais elevado que você pode entrar. Então, naquele momento, você vai entrar no reino dos céus. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que, finalmente, todo cristão terá um corpo glorioso como aquele de Jesus. Quando ele glorificou os seus servos aquele dia em Menegai 4, havia tanta conversa lá. Tremenda conversa lá. Uma inacreditável conversa com uma geração. E é por isso, passo a passo, eu quero andar através disso, para que vocês possam saber, para que vocês possam estar cientes e possam compreender o que o Senhor está dizendo. E o que o Senhor está dizendo é sério, porque Ele está dizendo por demonstração, por ilustração. Este é o Deus Todo-Poderoso agora, falando com vocês em formas como Ele nunca fez antes. E o oposto desta glorificação, como nós vamos ver brevemente, é o lago de fogo. Então, o que o Senhor estava mostrando para vocês em Menegai 4 não foi uma brincadeira. Não foi uma brincadeira. Então, eu quero olhar para algumas coisas chaves a respeito desta glorificação e também o estado glorioso. A glorificação que o Senhor estava retratando e apresentando e ilustrando e demonstrando em Menegai 4, quando ele glorificou seus servos de uma forma temível, eles estavam andando com a glória de Deus resplandecendo neles. A glória de Yahweh está brilhando através deles. Isto é sério, povo abençoado. E você pode, no oposto disso, você pode opor a isso, agora sobrepor a glorificação que aconteceu em Helsinki. Você também pode acrescentar a isto a glorificação, a transfiguração que aconteceu em Kakamega. Isto é um tempo muito especial na vida da igreja, povo abençoado. E é por isso que eu quero, passo a passo, começar a abrir isto, porque o Senhor está dizendo que esta glorificação é um processamento do cristão. É o resultado da salvação que, na verdade, envolve arrependimento. Então, essa é uma demonstração tão poderosa. E ele diz que este estado que vocês viram lá, aquele estado glorificado, é o estado mais alto que alguém pode alcançar. Porque então agora ele diz, a sua cidadania é no céu. Agora você pertence ao reino de Deus, não mais ao reino desta terra, não mais. Esta glorificação é o estado mais elevado de honra que Deus pode colocar sobre alguém, que Ele vai te glorificar. Esta é a mais elevada honra alcançável para um cristão. É o estado mais elevado de pureza que é possível alcançar. Então, a glória de Deus vem e te glorifica. É o estado mais elevado de santidade atingível. Quando Deus agora vem e te glorifica, é o estado mais elevado de justiça. E estando em retidão diante de Deus, onde agora você está literalmente andando com Deus, porque esta glória é dele. E ele agora te glorifica. Então, estes são tempos muito incomuns, povo abençoado. Estes são tempos sérios, porque ele está dizendo que esta glorificação, antes de irmos às Escrituras,
é o estado mais elevado de pureza, o estado mais elevado de honra, o estado mais elevado da salvação, da redenção. Porque agora o processo está completo. Na verdade, é a remoção final do pecado do crente cristão. O pecado é totalmente, finalmente removido. Então isso é muito sério, povo abençoado. Então eu vou olhar o estado glorificado. O que é isto que está falando, que está demonstrando? Então abram comigo imediatamente no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos começar a ler de lá. A glorificação que o Senhor ilustrou e demonstrou e apresentou em Menengai 4. Romanos, capítulo 8, versículos 28 a 30. Ele diz o seguinte: e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Novamente, eu quero explicar isso. O que é que significa amar a Deus? Amar a Deus é expulsar o mal, porque Deus é santo. Amar a Deus é expulsar a perversidade e a imoralidade, porque Deus é santo. Amar a Deus é aceitar as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus caminhos, as suas instruções e cautivá-las e serem inculcadas na sua própria vida. Então, este é um lugar muito lindo para estar quando agora você ama a Deus e você começa a diminuir e Ele te torna agora a crescer em você. Então, não estamos falando ninguém nas ruas. Porque quando as pessoas falam, você ama Deus? Sim, eu amo Deus. Você ama Jesus? Sim, eu amo Jesus. Não, de forma nenhuma. Ele está falando de algo, é um processo de dentro. O amor de Deus tem que vir de dentro da sua alma e do seu coração e ser manifestado na forma como você vive a sua vida. Você expulsa o pecado, você se separa. Você escolhe ser santo, totalmente separado da corrupção moral deste povo. Então, esse é um lugar lindo para estar. Então, ele está dizendo que aqueles que são arrependidos, todas as coisas, Deus vai usar todas as coisas, Ele vai fazer com que todas as coisas que acontecem com você, Ele dá meia volta e faz tudo cooperar para o bem, o seu bem, aqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Então isso é muito sério, povo abençoado, isso é muito, muito sério. Ele está dizendo que é importante amar a Deus. Então, você entra dentro do aprisco dele. Então, ele diz o seguinte: para aqueles que Deus de antemão conheceu, significando que Ele os conheceu antes da criação. Ele também os predestinou, Ele fez uma predestinação, significa, Ele determinou o destino deles, é isso que significa aqui. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha isso, seu Filho glorificado. Em outras palavras, Deus é glorificado agora. Então, Ele, antes dele criar o mundo, Ele já te conhecia no ventre da sua mãe. Ele já conhecia aqueles cujos corações seriam mansos, humildes e suaves para a palavra dele, para a instrução dele. Ele já conhecia aqueles cujos corações seriam muito duros. Não importa o que você faça, eles ainda assim vão se recusar a receber Cristo e obedecer o Evangelho. Mesmo eles serão cristãos mornos escolhendo o mundo. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que antes da criação do tempo, Deus Todo-Poderoso já conhecia aqueles que seriam mansos ao Evangelho, receberiam o Evangelho, e porque eles sabiam que o coração deles seriam para ele, então ele já predestinou o destino deles. Ele já os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo.
Ele já decidiu predestiná-los para a glorificação, porque nós sabemos que Jesus é glorioso, Jesus é glorificado. Então, isso é muito sério, povo abençoado. Que ele, a fim de que ele seja o primogênito dentre uma multidão de irmãos e irmãs. Então, ele está dizendo que aqueles que ele sabia que seriam mansos ao evangelho, obedientes à voz dele e dos seus profetas, seguiriam toda a instrução na sua palavra, ele já predeterminou o destino deles para serem glorificados como Cristo, para que eles possam pertencer à gloriosa família de Cristo e de Deus, onde Cristo é o primogênito dos irmãos e irmãs naquela família. Versículo 30, ele diz: e aos que ele predestinou, ele também chamou. Olha isso. Primeiro ele já determinou o destino deles, então ele os chamou. Poderia ser que o Senhor predestinou você para a glória e para a glorificação, e você está lá brincando com a salvação que você tem? Flertando com o pecado? Será que isso é verdade? Então você precisa tomar cuidado, porque ele diz no versículo 30 de Romanos 8, que aqueles que ele predestinou, ele também chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou. Olha isso. O Deus que predestinou também chamou. E ao que ele chamou, ele também justificou. E aos que ele justificou, ele também glorificou. E é por isso que eu disse que a glorificação é o estágio final, o último estágio do processamento do cristão, o plano da redenção, o processo da redenção de Deus Yahweh para a humanidade. Então, quando o Senhor estava apresentando a glorificação lá em Menengai 4, o Senhor estava dizendo para a igreja: cuidado, a glorificação está próxima, em breve vai acontecer. O seu processamento final para o reino de Deus em breve vai acontecer. Então, tomem muito cuidado agora. Tomem muito cuidado. O seu processamento final para o reino de Deus, o seu estágio final, o estágio final da sua redenção, da obra redentora de Jesus e de Deus, está prestes a acontecer em sua vida. Ele está advertindo os cristãos e dizendo: a glorificação está aqui. Em outras palavras, a glorificação chegou, os estágios, os mensageiros glorificados chegaram, a hora da glorificação chegou. Então, cuidado para que vocês também sejam glorificados para quando o rei vier para te levar para a glória. Então, a glorificação é o produto final da salvação através do arrependimento. Envolve arrependimento e apartar-se do pecado e a salvação da graça. Então, essencialmente, glorificação apresenta um relacionamento com Deus Pai, Deus Yahweh. Então, o que o Senhor estava apresentando lá é um relacionamento mais estreito, mais íntimo que Deus pode ter com alguém. O relacionamento mais íntimo que ele possa ter com seus servos, como eu disse, é a mais elevada santidade atingível. Quando Deus agora vem e te glorifica, é o estado mais elevado de redenção que você pode alcançar. Esta glorificação que o Senhor estava demonstrando e ilustrando lá é o mais elevado estado de pureza, o maior estado de honra que Deus pode conferir a alguém. Isso é muito poderoso e ele estava usando isso para advertir vocês e te alertar como geração. Cuidado, a hora da glorificação agora está mais próxima. Se você ver que eu glorifiquei os meus servos, então em breve eu vou glorificar a igreja inteira, aqueles que são fiéis e santos. Então, estas são coisas grandes. Isso é absolutamente sério. E é por isso que você vê aqui em Romanos capítulo 8, no versículo 30, ele coloca a cronologia, ele diz: ao que eles predestinou, número 1, ele também chamou, número 2. E aqueles que ele chamou, número 3, ele também justificou. Então, depois de justificá-los, ele os glorificou. O estágio final da sua redenção. Neste ponto, você já pertence ao reino de Deus. Uma vez que você for glorificado, agora você pertence e já é parte do estágio eterno. É isso que Deus
está dizendo, que forma tão poderosa de falar como a geração, que poderosos mensageiros que Deus enviou para falar de uma forma tão espantosa e tão profunda. Se você olhar agora no livro de Isaías, que nós falamos ontem, nós já lemos Isaías antes neste assunto da glorificação. Isaías 42, versículo 8, nós vimos que Deus é tão ciumento da sua glória. Ele vem muito claramente e diz que ele não vai compartilhar, o Deus Todo-Poderoso, a sua glória. Isaías 42, 8, ele diz, antes de lermos novamente, para aqueles que se uniram a nós agora, ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor aos ídolos. Então, aqui é o Senhor que está dizendo que ele não compartilha a glória dele com ninguém. Entretanto, é muito impressionante que quando se trata da sua entrada, o seu processamento final para o reino de Deus, o Senhor diz que ele vai colocar cada vez mais a sua glória sobre vocês. Quanto mais ele vai glorificar vocês que são santos, mais ele será glorificado e a glória dele será magnificada. É por isso que você vê que quando ele glorificou os seus servos em Menegai 4, então o nome dele é glorificado e a glória dele é magnificada. Então, devido àquela espantosa evento que aconteceu em Menegai 4. O mesmo Romanos capítulo 8, se você ler o versículo 17 e 18, ele diz o seguinte, o mesmo Romanos capítulo 8, no versículo 17, ele diz, portanto, se somos filhos, então somos herdeiros. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, esta glória que ele está falando lá, ele está dizendo, é um processo que chega à rejeição do mundo. E há a rejeição de todo tipo de prazeres desta terra e suportar a perseverança em tudo, em toda a perseguição, porque ele diz que esta glória é a honra mais elevada que alguém pode receber, que Deus possa colocar sobre alguém, é esta glorificação. É a mais elevada pureza que alguém possa atingir quando Deus agora decide te glorificar totalmente assim. Por quê? Porque esta glorificação é a remoção final do pecado de dentro do crente cristão agora. Liberdade do pecado é o mais alto estado de santidade que alguém pode alcançar. É o estado mais elevado de redenção que alguém possa alcançar. E isso é muito sério, povo abençoado. É isso que o Senhor diz a respeito de glorificação, que quando ele glorifica os seus servos, esta é a mensagem que ele estava transmitindo para esta geração, que cuidado agora, a hora da glorificação agora se aproximou, ele realmente tem que glorificar a igreja para que ela possa entrar no estado glorificado, e ele é fiel, e isso é muito poderoso, o povo abençoado, e é por isso que 2 Coríntios 5, 21, ele diz, 2 Coríntios 5, 21, Deus fez aquele que não tinha pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esta glorificação fala da tremenda obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que agora deu para vocês, todos os que são nascidos de novo e são santos, obedientes e fiéis e justos, agora foi conferido a vocês receberam esta oportunidade de ser glorificados, para entrar naquele mais elevado estado de glória, de pureza, mais elevado estado de pureza, de santidade e redenção. Então, no versículo 18, ele diz, por isso, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura.
as coisas velhas passaram e as coisas novas chegaram. Então a glorificação é a nova criação, onde agora você já faz parte de outro reino, não mais no reino dessa terra, mas no reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo, é por isso que eu disse que a glorificação vem somente através da obra que Jesus apresentou na cruz. Muito, muito sério, povo abençoado, é uma séria conversa. Uma séria conversa nesta hora para a Igreja de Cristo. Em Romanos capítulo 5, enquanto continuamos avançando, versículo 2, ele diz: por meio de quem nós obtivemos, vamos começar no 1, ele disse, já que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ele está dizendo que esta glorificação que vocês viram lá em Menengai 4, que vocês viram em Helsinki, que vocês viram a transfiguração, os dois servos em Kakamega, que vocês viram transfigurados em Nairobi. Esta glorificação essencialmente deve ser o seu estado final, o seu objetivo final como cristão. O seu objetivo final como cristão deve ser a glorificação. Isso tem que sempre ser o seu objetivo final, esta glorificação. Porque ele está dizendo que você tem que desejar isso, que é por meio de Jesus, que agora nós tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É isso que distingue os cristãos de qualquer outra pessoa que você vê na terra, qualquer religião que está sendo adorada nesta terra, porque para nós é a esperança da glória. E ele diz que esta é a razão pela qual o Senhor trouxe para vocês. Ele colocou em você para executar uma vida sacrificial. Uma vida sacrificial. Para sacrificar. Para que você agora possa viver uma vida sacrificial. Por quê? Porque ele está dizendo, não, a glória prometida é maior, tão maior de qualquer outra coisa do que os sofrimentos desta vida. Ele diz que este deve ser o seu alvo. Como cristão, esta glorificação, esta é a profecia que o Senhor colocou diante da igreja. É por isso que a mensagem correspondente que o Senhor deu naquela conferência, naquela reunião de avivamento em Menengai 4, na 10ª conferência de pastores e ministros do Evangelho, na conferência, o Senhor Todo-Poderoso falou muito claramente, porque ele ancorou aquela mensagem na visão de 18 de outubro de 2021, quando Cristo, a visão do próprio Cristo, quando ele disse, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Em outras palavras, diga para eles permanecerem firmes, porque há uma glória viva. Diga para eles estarem firmes e não desviarem, nem ficar desviando à direita e à esquerda, mas para ficarem firmes e andarem no caminho estreito. Por quê? Porque tem uma glória prometida. Esta glorificação que vocês viram lá. Uma grande conversa, povo abençoado. O livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Ainda falando a respeito da glorificação que vocês viram. Qual foi a mensagem que o Senhor estava transmitindo para vocês naquela glorificação que vocês viram? Quando o Senhor glorificou os seus gloriosos servos. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 2, ele diz o seguinte. Ele diz. 1 João, versículo 2, ele diz o seguinte. Quando chegarmos lá, vamos ler junto. Ele diz, amados, agora
Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, ainda não se tornou conhecido. Mas nós sabemos de uma coisa, que quando Cristo Jesus, nosso Senhor e abençoado Salvador, quando Ele aparecer, nós seremos como Ele é. Porque então nós o veremos como Ele é. E então Ele diz, todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então esta é a instrução aqui. Mas o mais importante, olha o que Ele diz aqui. Ele está dizendo que esta glorificação que o Senhor fez nos seus servos em Menengai 4 foi uma mensagem para vocês. Que um dia vocês terão corpos gloriosos, vocês serão glorificados como Cristo. E, portanto, Ele está levando vocês a viver uma vida de pureza, a colocar a pureza como um alvo, um prêmio, exaltar uma vida de pureza em sua vida. O estilo de vida cristã de pureza, para que você possa ser puro, para que você possa ser adequado, porque Ele está dizendo que há a glória prometida. Entretanto, eu vou cumprir, diz o Senhor. Ele prometeu a glória e Ele vai cumprir esta glória. E Ele diz que quando a verdade, é verdade que eu vou glorificar vocês. Veja, a prova é que eu glorifiquei os meus servos bem diante dos seus olhos. Ele diz, esta é evidência suficiente de que eu também vou glorificar vocês, se vocês andarem em santidade, em justiça e no temor de Deus. Eu vou glorificar vocês, diz o Senhor. Que tempo maravilhoso, povo abençoado. E é por isso que os eventos de Menengai 4 foram tão profundos como são tão profundos quanto espantosos, muito chocante, correspondentemente com uma mensagem muito profunda. Então, isto exige muito trabalho, responsabilidade da parte de vocês. Se Deus fez um gesto tão grande para com vocês, Ele veio para demonstrar para vocês as coisas da eternidade para vocês em plena luz do dia. Então, como você pode perder a eternidade? Quem é você para rejeitar isso? Isso tem que te fazer se mover para o céu. E é por isso que em Filipenses capítulo 3, esta glorificação que vocês viram lá, isso que nós estamos explicando, a glorificação que o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Jeová Elohim, Jeová El Olam Sabaoth, Ele glorificou os seus servos temivelmente diante dos olhos de toda esta geração, diante dos olhos pecaminosos do homem, viram a glória de Deus. Então, a glória do Senhor transmitida através dos sapatos, das botas, das vestes. Então, Filipenses 3, no versículo 21, ele diz o seguinte. Filipenses, capítulo 3, versículo... Vamos começar no 20. Ele diz, mas a nossa pátria... Eu preciso começar do 20. Aquele que pelo poder do 21, que pelo poder que ele tem de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados e corruptíveis para ser igual ao corpo do seu corpo glorioso. Isso é uma profecia poderosa. Você pode ler isso, só com isso você já pode entrar no céu. Você pode agarrar isso, obedecer a palavra de Deus, obedecer ao receber o Espírito Santo, obedecer a vida espiritual até você entrar no céu, porque Ele prometeu aqui corpo glorioso, corpo glorificado para te glorificar. Ele vai dar glória. Isso é sério, povo abençoado. E isso é sério. E Ele está dizendo que vocês terão corpos glorificados como os dele. Então, quando Ele glorificou os seus servos, Ele estava essencialmente
dizendo que você será glorificado também, e vocês terão corpos gloriosos como Cristo. Então, depois de ler o 21, vamos ler o 20. Mas a nossa pátria está no céu. Ele está dizendo, devido ao lugar onde você deve estar, a sua cidadania, você tem que ser glorificado. Então, você tem que se preparar para isso. Mas a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, abençoado Salvador. Então você vê agora, quando você lê do 21, a glorificação, então você vê a razão. A razão é porque no reino dos céus todos são gloriosos, então você tem que ser glorificado. Na verdade, a verdadeira identidade de alguém que esteve no céu é que eles são gloriosos, eles são glorificados. A verdadeira identidade de alguém que anda com Deus é que eles têm que ser gloriosos e glorificados. Então, para você ir e encontrar Deus no céu, você será glorificado devido àquele lugar, porque a sua cidadania pertence ao céu, é do céu, não tem mais nada a ver com americano, australiano, neozelandês, sul-coreano, canadense, argentino, colombiano, mexicano, não é mais guatemalcos ou sul-africano, Uganda, Nigéria, Tanzânia, Egito, marroquino, não é mais. Não é mais uma pessoa finlandesa, mas ele está dizendo, longe deste reino, deste mundo, agora você pertence a outro lugar. Então a glorificação é realmente uma prova de que a sua vida realmente mudou. Então a residência é o que vai determinar que a sua residência mudou. Agora você pertence ao reino de Deus. Esta glorificação que o Senhor demonstrou naquele dia é séria. Esta foi uma séria conversa, muito séria, uma conversa séria entre o Senhor e uma geração. E o Senhor mostrando a sua glória abertamente, publicamente, sem medo, sem temor. E eles viram com seus olhos nus. Então registraram. Eles filmaram e você pode tocar na mídia social. Isso é impressionante. Em Colossenses 3, ainda a mensagem da glorificação, quando o Senhor glorificou os seus servos em Menegai 4. Qual é a mensagem? Colossenses capítulo 3, eu vou ler do 1 ao 4. Vou começar no 4, depois eu vou para o 1. Versículo 4, ele diz o seguinte: e quando Cristo, que é a sua vida, quando ele se manifestar, então vocês também serão manifestados juntamente com ele em glória. Então a glorificação será este estágio final, quando você finalmente vai aparecer com Jesus em glória. Isto significa na eternidade com Deus agora. Muito sério, povo abençoado. Isso é muito sério. Quando finalmente você vai aparecer com Cristo em glória, você tem que ser glorificado. E vocês terão corpos como o dele, vocês terão a mesma natureza. Você tem que ter um tipo de glória que pode suportar a glória de Deus, um tipo de corpo. Eu nunca compartilhei com vocês quão terrível é a presença da glória de Deus Pai. Eu não preguei este sermão ainda. Você não pode ficar de pé, não pode suportar permanecer diante de Deus Pai com seu corpo normal, mortal, de forma nenhuma. Por isso que você tem que fazer tudo para estar de acordo com a vontade de Deus, para que naquele dia, tendo sido fiel, permanecido e perseverado, então você poderá ser glorificado e permanecer na presença de Deus. Caso contrário, você sem glorificação não pode nem ser chamado filho de Deus. Porque a glorificação que identifica você como este é filho de Deus, este é um filho de Deus. Toda a criação está aguardando o momento quando eles serão revelados. Mas a glorificação será a marca da identidade deles. É o estado mais elevado de honra. Qualquer ser, qualquer pessoa que foi
que foi gerado por Deus, vai receber isso sobre vocês. O mais elevado estado de santidade, de redenção, de pureza, é o estado mais elevado de justiça, alcançável, atingível, que alguém pode atingir. É por isso que você vê que, como resultado disso, de 1 Coríntios 5, 17 ao 21, diz que aquele que não tinha pecado, aquele que nunca pecou, Deus o fez nosso pecado, para que agora pudéssemos receber a justiça de Deus e a glorificação de Deus. Muito sério. Então, Colossenses capítulo 3, eu li o 4, ele diz: e quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, quando ele aparecer, então vocês também vão aparecer juntamente com ele. Ele diz que a glorificação é algo que só vai acontecer pelo aparecimento de Cristo. Para os servos de Deus que são glorificados, o Senhor está usando-os como ilustração e demonstração, porque eles têm acesso à presença de Deus. Então eles voltam aqui e preparam vocês para esta presença e este reino de Deus. Então eles operam em outro pedigree, em outro eixo. Então, entretanto, ele está dizendo que esta demonstração que o Senhor estava projetando e transmitindo de lá, a glorificação dos seus servos, ele diz, vocês também agora têm que aspirar à glorificação, porque é o estado supremo, é o estágio final da sua redenção, a glorificação. Isso é quando finalmente os pecados será totalmente removido do crente. Agora honrado por Deus, o maior estado de glória, glorificação, o mais elevado estado de redenção, eles são totalmente redimidos para o reino de Deus. Na verdade, é a glorificação que demonstra a santidade, que vai garantir a vida de santidade que você viveu. Porque até hoje, quando você está escovando os seus dentes na frente daquele espelho, você tem que entender que você é nascido de novo, mas ainda não foi glorificado. Então, a vindicação da sua salvação vai ser a comprovação da vida de santidade que você viveu. Então, as pessoas vão dizer, é por isso que você andava em santidade, agora está entrando na glória. Então, agora está sendo glorificado e vai entrar. Mas, como eu disse, abra em Colossenses 3, do versículo 1 em diante. Portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, ele está dizendo que foi ressuscitado com Cristo. Se de fato, se eu tivesse que escrever isso, eu escreveria assim, se é que vocês foram ressuscitados com Cristo, então vocês estão procurando as coisas lá do alto. Novamente, eu digo que se eu escrevesse isso aqui, eu escreveria assim, se de fato você ressuscitou, então você procura as coisas lá do alto onde Cristo está sentado à direita de Cristo. Se eu tivesse que escrever isso, eu escreveria desta forma, eu teria feito uma pergunta, realmente você foi ressuscitado com Cristo? E você morreu com ele e foi ressuscitado com ele no batismo? E quando você olha a igreja agora, você vê que aqueles que estão confessando e professando salvação, mas eles não foram ressuscitados com Cristo. Eles ainda estão vivendo na velha natureza pecaminosa e eles ficam massageando e alimentando essa natureza pecaminosa e ela vai crescendo dentro deles. Então, eu vou fazer de 5 a 10 minutos de intervalo para Michael abrir os telefones, então eu voltarei novamente e eu vou empurrar o estágio final quando eu vou falar do estágio glorificado. Obrigado.